Comprando oportunidade e progresso, melhores condições de vida. Estamos aqui novamente para mais uma entrevista, mais um conteúdo para você. Bom, e agora eu estou aqui ao lado do senhor Antônio Francisco Castanha. Seu Antônio é da cidade de Junqueirópolis, é isso mesmo, seu Antônio? De Junqueirópolis. Tudo bem, seu Antônio? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Bom, iremos falar aqui sobre duas obras. Uma está na primeira antologia e a outra está na segunda antologia. Primeira antologia, Um Terço Inesquecível. Segunda antologia, Pioneiros da Nova Volta Paulista. Bom, seu Antônio, para a gente começar, fala um pouquinho da história, então, de Um Terço Inesquecível. O que foi, na sua visão, Um Terço Inesquecível? Assim, a vida da gente é cheia de histórias, né? Cheia de fatos. Ela disse é que marca a vida. Nós morávamos no sítio e nós somos de uma família numerosa. Somos em 10 irmãos. A Isabel, inclusive, é a caçula. E no sítio era comum fazer bailes aos sábados e rezar terços. E se pedia para rezar terço, pedindo uma graça, agradecendo alguma coisa que recebeu, pedindo chuva, enfim, os motivos eram muitos. E o meu irmão Oswaldo e meu primo Hermínio eram os rezadores de terço. E eu, muito jovem, gostava de acompanhá-los, até porque depois do terço tinha o quentão, tinha o amizete, tinha a brincadeira de roda dos moços e das moças e tal, né? Bom, e assim foi, num dia desses. Eles tinham 2 terços para rezar, na mesma noite, no bairro. Só que era distante um do outro, uma casa da outra. Aí nós ficamos brincando, conversando e tal, pouca claridade, porque não tinha energia elétrica, né? Lampiões, assim, pouca luz. Resolveram ir embora. Aí foram embora e eu não percebi também que estava envolvido, brincando e tal. Aí quando eu me dei conta, cadê o Oswaldo, cadê o Hermínio? E agora, para ir embora? Era longe, escuro. E como é que eu faço agora, né? Meu Deus do céu. Aí tem aquele Aquele medo, né? medo, aquele sufoco assim, como é que eu faço e tal, né? Aí tinha um vizinho, que morava era no meio do caminho. Aí ele falou, não, eu te levo, eu vou com você e tal. Aí, no caminho, encontrei meu pai, meu irmão e o meu primo pediam me buscar. Porque chegou em casa, a minha mãe, ué, cadê o Francisco? Eu esquecemos ele lá. Bom, por conta disso tudo, foi um fato marcante e que passa a ser um terço inesquecível. Marcou bastante. Eu percebo também que na obra, após o terço, haviam, né, as comidas, como o senhor disse, né, as bebidas ali, Isso. e também haviam as brincadeiras. Quais eram as brincadeiras que o senhor participava e qual era o objetivo das brincadeiras ali, o intuito da brincadeira? O intuito da brincadeira, você sabe, quando tem jovem, né, sentado é que fica, né? Moços e moças, meninos e meninas, roda assim de lenço atrás, falava, né? A principal era essa daí. Você pegava um lenço e você deixava atrás de alguém e continuava correndo. Aí esse alguém pegava o lenço, passava para outro. E essa era a brincadeira assim preferida, né? Aqueles terreirão grande de café, né? Que era tudo muito assim, fácil de locomoção e muito prazeroso estar lá, né? Era um prazer de estar junto, mas era isso. Além do prazer de estar junto, um dos pontos também que tem na obra é que um dos objetivos também das brincadeiras era ficar mais próximo da moça mais bonita da hora. Exatamente. E como que era para o senhor ficar mais próximo? Então era assim, você pegava o lenço. Sim. E você colocava atrás de uma pessoa que estava do lado dela. Aí essa pessoa, ela saía. Aí ficou aquele lugar vago. Aí você ocupava aquele espaço do lado dela. E assim, até que o outro fazia a mesma coisa. E a roda ia se rodando, né? Isso, até rodando. Então você procurava sempre jogar não atrás dela, da menina, atrás de quem estava ao lado dela, que aí a pessoa saía. Quais foram os desafios que o senhor encontrou naquela época, diante dessa vivência? Quais foram os desafios notados naquela época, diante de todas essas vivências? O que o senhor notou mais desafiador? Olha,
Eu, para ser sincero, assim, as coisas foram fluindo, assim, tudo naturalmente. Nunca tive, assim, algo que fosse prioridade, uma pretensão. Gente, família grande, trabalhava bastante, obediente aos pais e à mãe, religioso, todo domingo ia à missa. Então, tudo isso fazia com que a vida da gente fosse assim, bem colorida, né? Bem repleta de estudo, de trabalho, de lazer. Os domingos, ou ir no córrego tomar banho, ou jogar futebol. Então, eu só trago boas lembranças disso daí. Desafio, sinceramente, nada assim me marcou, porque tudo foi acontecer naturalmente, né? Naquele tempo, o pessoal da roça estudava até o 3º ano primário, que é onde tinha as escolas. O 4º ano tinha aqui na cidade. Então, eu sou o 7º da família. O único que fez o 4º ano fui eu. Os demais têm 2º, 3º ano só. E depois, tirou o 4º ano, recebia um diploma, a maioria colocava num quadro e pendurava na parede. Aquele era o estudo completo, estava bom. Mas aí fiquei um ano parado, né, porque tinha que trabalhar na roça, tá, a minha irmã, Luzia, meu irmão Oswaldo, até teve aqui outro dia, e minha mãe convenceram o meu pai que deveria deixar eu estudar. E assim foi o estudo. Foi de um ano parado, naquele tempo você fazia admissão para entrar no ginásio. E assim foi, os anos de ginásio, tudo tranquilamente. Até um fato interessante, que na primeira série do ginásio tinha francês e latim, para quem morava no sítio. Não tinha televisão, não tinha nada, né? Acabei sendo reprovado em latim. Aí meu pai falou assim, bom, reprovou, então não vai estudar mais. Naquele tempo os filhos não simplesmente obedeciam e está tudo certo, né? Tinha uma série de exigência, né, dos pais. Se não Isso, estudasse, reprovasse, não ia estudar mais, era assim. Era assim, principalmente quem trabalhava na roça, né? Porque os outros também não estudavam, né? Então não era nada assim de diferente, fazia com que eu, se viesse depois, também não estudasse. Mas, não, comecei, aí voltei. Aí meu pai falou assim, olha, se repetir mais uma vez, está fora da escola. Eu disse, eu falei nada. Aí repeti a primeira série, fui bem, era repetente, tal. Aí chega na 2ª série, além de latim, tinha aula de inglês. Aula de inglês? Meu Deus, é como se fosse falar alemão ou russo hoje, eu nem imaginava. Né? Justo no primeiro dia de aula, a professora, Dona Marina, escreveu na lousa, aviação. E pediu justamente para mim ler. Uma palavra só. Tinha que ler aviation. E eu li aviation. Aí foi a maior graça para ela. Deu risada, e a classe toda, eu já era tímido e tal, né? Aquela situação foi muito constrangedora. Isso foi logo no começo dos primeiros dias de aula. Não bastasse isso, ainda ela me apelidou de aviation durante os dias seguintes. O aviation, não sei o que era. Resumindo, durante o ano inteiro eu fiz meio ponto, era 0, 0, 0, 0, meio ponto. Até eu admiro da escola não chamar esse aluno para conversar, né? Porque se ia bem nas outras matérias, só naquela que não conseguia tirar nota, por que não chamou esse aluno para conversar? Ou a professora mesmo. Bom, aí no exame escrito, 0. Aí tinha o exame oral. Alguns dias depois o exame oral. Quem nos escritos já não ia bem, mas ia no exame oral, né? O que seria? Mas também não me preocupei muito com aquilo. Foi naturalmente. Aí quando faltava 3 dias para o exame oral, eu ia entrar na roça certa, lembrei que eu tinha sonhado. Sonhado que ia cair a lição número 14, da página 38, algumas gramáticas e 4 verbos. Eu falei para o meu pai, eu preciso ir na escola. Aí fui na casa do chamado Marcos, que era um mais adiantado em inglês. Fui lá para Marcos, você me ensina inglês? Daí 3 dias já era o exame, ensino. Então você me ensina essa lição aqui, lição número 14. Aí me ensina a ler, a pronúncia, traduzir, copiar a tradução, tal. Agora você me ensina a gramática, essa gramática aqui. Você me ensina esses 4 verbos. Igualzinho foi no sonho. Aí
Beleza. Aí faltava 3 dias, decorei aqui a lição, a pronúncia, tal, né? Aí chegou no dia do exame oral. Então era assim, ficava professor da matéria e 2 bancas. Parecia uma tese de faculdade. Um aluno por vez. Entrei, nem falei que eu nem podia olhar na dona Marina, que raiva que eu tinha dela, nem olhava. Aí entrei, falei bom dia, né? Bom dia. Ela não me chamou de viazeiro, bom dia, não respondi nada. Estudou? Falei nada. Vamos ver se você estudou, até com um pouco de ironia, né? Aí me apresentou um saquinho com pedra de tómbola. Tirou uma pedra, aí tirei a pedra número 6. Meu Deus do céu, ela selecionou o número 6. Pegou a listinha dela, pedra número 6. Abro o livro na página 38. E essa aí eu li, traduzi, nossa, parabéns, tal, né? Agora vamos para a gramática, perguntou, e para encerrar vou te perguntar 4 verbos, justamente os 4. Aí eu falei assim, não estou acreditando. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Você estudou, hein? Eu falei, pois é, precisava de 9,5, mas você não vai tirar 9,5, você vai tirar 10. É o 10 mais gostoso que eu dei na minha vida. Aí deu a volta na mesa, me deu um abraço. Aí por conta disso o ódio também foi embora. E hoje, se pudesse encontrar a dona Marina, eu ia dizer, dona Marina, a senhora não me ensinou inglês, mas ensinou a acreditar nos sonhos. Eu sou muito grato por isso. No ano seguinte, a mesma coisa. Aula de geografia. Dona Neuza, professora de geografia, uma excelente professora. Ela gostava muito de mapas. Chegava lá, pendurava os mapas na lousa e tal, né? Excelente professora. Aí pediu para a gente comprar um caderno e fazer mapas em casa. Umas 3 semanas você tinha um prazo para fazer aqueles mapas, uns 20 dias. Cada um fazia o mapa que quisesse. Aí tudo bem, fiz os meus mapas lá e tal, né? Aí na hora de entregar o caderno, todo mundo entregou naquele dia, aí passou, sei lá, uma semana, 10 dias, quando chegou com uma pilha de caderno assim na mesa. Pegou o primeiro de cima. De quem é essa beldade que não tem nome? Só tem impressão digital. A gente fazia as tarefas à noite com lamparina, e já o capricho não era muito grande também, né? Só tem impressão digital. Quem é essa beldade? Não é de ninguém? Bom, então, por embaixo de tudo, né? Pilha de caderno. Eu nem imaginava que podia ser o meu. Bom, aí fulano, Beltrano, Ciclano, quando faltavam uns 4 ou 5, ai meu Deus do céu, será que é o meu? Mais um. Chegou no penúltimo, não tinha me chamado no nome. E aí, quem não recebeu, o dono dessa beldade, eu baixei a cabeça, que sentava lá atrás, uma vergonha, tá, né? Aí fez aquele sermão, onde seria uma coisa dessa, não por nome, cadê o capricho, cadê a limpeza, aquele sermão, colocou lá embaixo, já a 3ª série. Aí o que aconteceu? A mesma cena se repetiu. Dona Neuza também, durante o ano fiz 2,5 pontos. A mesma história, exame oral, acho que terei escrito 1 ou 2, o exame oral, mesma coisa. Aí eu sonhei que ia cair vegetação da América do Sul. Você tinha que fazer um mapa, você localizar, né? Aí a Cida Zanoni, que era filha do nosso patrão, era muito boa de geografia. Fui na casa dela, Cida, me ensina aqui, vegetação da América do Sul. Aí me ensinou a fazer o mapa, as vegetações, né, floresta, enfim. Aí chegou no dia do exame oral, mesma coisa. Ela e 2 bancos. Estudou? Fiquei quieto. Vamos ver se estudou. Lá vem a história da pedra. Teria a pedra número 1. Aí ela falou assim, faça aí, vegetação da América do Sul. Já tinha estudado, já sabia tudo decor, né? A única coisa que eu sabia era aquilo lá, né? Bom, ou seja, a mesma coisa. Parabéns, você estudou muito, parabéns, tal, só que não me deu o abraço, mas parabéns e tal. Aí pronto, eu tirei 10, aliás, os 2 únicos 10 que eu tirei foi nessa situação. Então, essas coisas marcam, viu, Jesus? Marca a vida da gente por conta de uma situação que você poderia, sei lá, se desesperar, abandonar tudo, né? Você andava 4 quilômetros para ir na escola, a pé. 4 para ir, 4 para voltar, são 8 quilômetros. O ano inteiro, sabendo que não ia passar, e sabendo que ia parar de estudar. E por que ia na escola assim mesmo? Não sei, parece que tinha alguma coisa assim que falava, não, vai, segue. E assim foi. Algo que também foi motivador para o senhor, né? Porque
senhor mesmo tirando ali as notas baixas, né, ficando ali abaixo, é o que motivou o senhor a estudar, né, e conseguir uma pontuação adequada, uma pontuação satisfatória para passar naquele ano, até mesmo para motivar e continuar na escola, também para motivar as pessoas, né, os outros alunos, os outros amigos da mesma época. Pois é, exatamente. Então, Júlio, o que fica disso daí? Primeiro, que de vez da gente alimentar esse ódio, o rancor dessas professoras, você passa a ter até gratidão, porque elas foram, assim, instrumento de um desafio que foi colocado na minha vida. E eu não me desesperei, não. Por quê? Porque acreditava que ia dar certo. Acreditava em quem não sei, mas que ia dar certo. E quando as dificuldades aparecem, a gente lembra que naqueles momentos não estava sozinho. Sozinho não ia dar conta de resolver isso daí. E que agora também não está sozinho. As dificuldades aparecem, você tem forças e confiança que vai superar. E a experiência dessa, eu passei para alguns amigos, assim, situação assim, né? Olha, comigo aconteceu isso daí, tal, não situação escolar, situação na vida, né? E deu certo, a sua também vai dar. Nós não somos filhos do mesmo pai. Então, o que eu recebi, você recebe a mesma coisa. Então, você coloca esperança na vida das pessoas e dá o seu testemunho. E falar de esperança é uma coisa, agora você testemunhar alguma coisa que te gerou esperança e que se concretizou por conta de você não fez nada de extraordinário para que aquilo acontecesse, então fica marcas na vida da gente e de quem possa a gente também participar, né, compartilhar isso daí. Algo que fica como exemplo, né, para as pessoas. Né? Um exemplo. Muito bem, seu Antônio. Bom, agora partindo aqui para a segunda antologia, sobre a obra Pioneiros da Nova Alta Paulista. Este sim também é grandioso. Poema, né? A obra se trata sobre a grande expansão, tecnologia e revolução da Nova Alta Paulista. Qual foi na escrita, qual foi a inspiração que o senhor encontrou para escrever esta obra? Foi, na verdade, a gente ser protagonista disso daí. Eu nasci em 1946, em Renópolis. Meus pais vieram para Pacaembu, 1947, 1948 para Tupi Paulista. Então eu tinha 2 anos. E depois de mim nasceu mais 2 irmãos, a Isabela, chama Cláudio, uma que é falecida. E então a gente vivenciou isso daí tudo. E as pessoas de outras regiões, que já chamavam de Zona Velha. Então eles queriam, o quê? O pessoal da agricultura, né? Queriam novos desafios, queriam terras boas, queriam plantar café, queriam, assim, progredir economicamente, financeiramente e tal. E o desafio qual que era? É vir para o sertão. Eles falavam sertão, meus pais, por exemplo, vieram de Novo Horizonte. Vim para o sertão. E assim vinham, mas olha, eu admiro a coragem. Meus pais vieram, eu sou o 7º filho, então eu já tinha 7. 8 filhos tinha, sem salário, sem derrubar matas, de enxada para plantar café. Café demora 4 anos para produzir. E esses 4 anos sobreviver como? Plantando arroz, feijão, uma horta muito grande, sempre tinha um pomar muito grande, fartura tinha muito, criação de porcos, galinhas, tal, sempre foi muito farturoso, né? E a gente foi crescendo e foi vendo os vizinhos, tinha muita solidariedade, porque era tudo muito carente e não tinha ajuda governamental, não tinha nada. Eram as famílias, moravam assim em colônias, propriedade pequena, assim, perto uma casa da outra. E, por exemplo, à noite, as pessoas se juntavam em uma casa para conversar, porque não tinha, ficava a 4 quilômetros da cidade, e a cidade também era um povoado, não tinha nada. A luz elétrica era um motor diesel só na cidade, porque na zona rural nada de energia elétrica. Aí meu pai comprou um rádio, aqueles rádios grandes, com uma pilha grandona, maior que o rádio, que era Rayovac, era a marca da pilha. Aí as pessoas, os vizinhos, iam à noite para assistir o Repórter Esso, assistir futebol, quando tinha, e aquela novela O Direito de Nascer.
e Jerônimo, o herói de Sertão. A única casa que tinha rádio era nossa. Então ia lá, ficava até, sei lá, 9h30, e ficava aí conversando, brincando, enfim, era muito saudável aquilo lá, né? Muito saudável. E a solidariedade ia além disso. Por exemplo, uma família. Às vezes era o senhor que trabalhava, às vezes a mulher ajudava e o filho pequeno. Ficava doente. O que os vizinhos faziam? Se juntavam, iam lá ajudar a plantar, ajudar a colher, ninguém recebia nada. Em dinheiro, recebia a satisfação e o prazer de colaborar com um amigo, né? Com um vizinho, com uma pessoa. Isso foi criando dentro da gente esse sentimento de solidariedade. Eu até hoje procuro ser muito solidário às necessidades que eu vejo. Trabalhei 2 anos de leiteiro, entregando leite nas casas. Entregava uma média de 25, 30 litros, ia a cavalo. Os litros, você chegava, era balaústre as casas, né? Uma caixinha. Geralmente a dona da casa deixava o litro já vazio, limpo, pegava aquele e colocava outro. Dessas 30 casas, 2 senhoras, de vez em quando, me davam um doce, uma bolachinha, alguma coisa assim, né? 2. Uma chamava Dona Luísa e a outra Dona Marianinha. Até uma viúva, uma velha filha. Isso também me marcou. A gratidão de receber isso daí, ainda que esporadicamente. Tanto é que eu lembro o nome delas duas, das outras não. Então, Gilson, até hoje, qualquer entregador que vai lá em casa, seja galão d'água, seja uma pia, seja o que for, alguma coisa ele ganha. Hoje mesmo, vou entregar um galão d'água. Dei o quê? 2 bananas para ele. A pessoa sai feliz, Deus que abençoe, né? Então, acho que eu tenho mais prazer do que eles. Então, aquela experiência que eu passei lá atrás, de receber de 2 senhoras, alguma guloseima, né? Me marcou que hoje eu sinto bem. O senhor retribui isso. Aí a Sônia fala assim, mas e o dia que você não estiver em casa? Eu falo, dá você, ué. Dá você. Eu pego nota de 2 reais, de 5 reais, deixo lá. Quando eu não tenho uma fruta, então eu vou lá, pego uma nota e dou. E sinto muito prazer. Então, por conta do quê? Daquilo que a gente recebeu lá atrás. Porque assim, ó, quando você recebe, você fica em débito. Quando você doa, você fica com crédito. A contabilidade do universo é meio diferente da nossa aqui. Então, olha o débito que eu fiquei. Agora eu estou retribuindo, ou seja, ficando com crédito. Vou zerar a minha contabilidade. E é muito saudável isso daí. Esse do galão, ele falou assim, eu falei, quantos galões você entrega? Ele falou assim, ó, de 80 a 90, todo dia. E sempre as pessoas dão alguma coisa. Não, o único que dá é você. O único que dá. Aí, tá vendo? Faz a diferença para ele, né? A pessoa vai entregar uma pizza, vai gastar 100 reais numa pizza. Custa dar 2 reais para o entregador, às vezes é um dia de chuva, tudo, né? E a felicidade, porque poucos, né, têm essa vontade de doar alguma coisa. Também marca por conta de experiência lá de trás. Você percebe que as experiências que até então eram tidas como sofrimento, como desafio, deixaram marcas que hoje a gente age de formas semelhantes àquelas pessoas que nos fizeram bem. Então, tudo isso marca. Mas voltando dos pioneiros, as famílias chegavam todas com o mesmo intuito, né? Enfim, e todos traziam assim, algo em comum. Primeiro, famílias grandes. Segundo, pouca escolaridade. Terceiro, os filhos, os que moravam mais perto da cidade, não tinham condição de estudar. Os mais distantes não tinham. Então, meu pai, quando ele foi escolher o local para morar, a propriedade dele, não era dele, trabalhando de empregado. Ele falou assim, eu quero que seja perto da cidade, para os filhos estudarem. Mas esse perto era 4 quilômetros, mas ainda assim era perto, né, que deu para a gente estudar. Isabel também passou por isso daí. E tinham isso em comum. O estudo, não tinham estudo, mas queriam que os filhos estudassem. Tinha em comum aquele espírito empreendedor, né, aquela vontade de vencer, aquela esperança, aquela confiança, aquela fé que ia vencer. Ia vencer. Porque se uma esperança, quase que uma certeza interna que aquilo ia dar certo, como é que ia fazer? Se desesperava. E, acima de tudo,
a virtude maior que eu vejo é a coragem, muita coragem. Eu não sei se teria essa coragem. Filhos pequenos, sem salário, plantar, não saber se ia colher ou se não ia colher, e o produtor, não é ele que põe o preço da produção, é o comprador que põe. Então, você não era nem dono do valor daquilo que você colhia. Então, isso deixou uma marca bastante grande, e por isso que eu até fiz questão de colocar em versos essa homenagem aos pioneiros da nova Alta Paulista. Se o senhor tivesse que voltar no passado, se o senhor tivesse que fazer uma volta no passado, há algum momento, algum fato histórico que o senhor gostaria de reviver ou viver novamente? Olha, eu percorreria o mesmo caminho. O mesmo caminho. Faria tudo de novo. Não se arrependeria? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, porque você vê, a gente morava no sítio, muito pobre. Dinheiro não tinha, era para comer. Então, gente que era moço, menino, como é que fazia para ter um dinheirinho, para chupar um sorvete, para comprar uma chuteira, jogar futebol? Plantava mamona assim nas beiras de estrada, criava frango, galinha, vendia, pipoca, plantava e vendia para os pipoqueiros. Então isso tudo foi valorizando em muito a importância do ter, mas do ter conquistado, não ter recebido, o ter conquistado. Então tudo isso foi fortalecido. Então hoje, o que deixa em mim? A gratidão por tudo e por todos. Principalmente aos pais, né? Aos irmãos mais velhos que deram todo apoio para que a gente estudasse. Quer dizer, voltando lá no estudo, eu entrava, era da 8 a meio-dia, mas educação física era às 7. E eu gastava 1 hora e 15 de casa na escola. Então eu saí de casa às vezes 5h30. Minha irmã levantava, acendia o fogão de lenha para fazer o lanche. Olha, que é a mãe da Isabel Cristina, minha irmã Luzia. Fazia isso daí que é por amor. Então, a gratidão que a gente tem é muito forte. E tudo que a gente faz é o mínimo do que já recebeu. É o mínimo do que recebeu. Com todas essas vivências, quem foi o Antônio Francisco lá no passado e quem é hoje o Antônio Francisco? Com essa gratidão imensa que o senhor tem. É uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa assim que sempre procuro ser útil ao meio, sempre. Em Junquerópolis, participei e participo, né? Fui tesoureiro de creche, fui diretor da ABB, fui diretor de um lar do menor, ajudei a montar a associação agrícola. Então a gente sempre procurou. E tem um fato interessante, mais ou menos no ano de 1980. Entrei no banco em 72, menos que 10 anos de banco. Aí nós fomos na praia, nas primeiras vezes que nós fomos. Estava eu, minha esposa, 2 filhos, né? Tinha 2 filhos na época, meu irmão, acho que a Isabel estava também, o Gil, tá, na Praia Grande. E aí, Gilson, quem nunca foi em praia, acostumado em córrego e tal, praia começa do zero, eu fui indo, achei bonito aquilo lá, tal, e de repente caí num canal. E aí? Aí você afunda, você quer voltar, aí você vai andar, não tem chão, que é fundo. Aí você levanta, aí eu fazia assim com a mão, para eles ir lá me acudir, eles achavam, vem aqui que tá bom, tal, né? E aquele tempo, ou não tinha salva-vidas na praia, ou naquela hora não tinha. Mas por sorte minha, o campeão de natação da Praia Grande estava lá, justo naquele lugar. Foi até quem me tirou d'água. Mas naquele momento que você está ali, é uma experiência de quase morte. Porque você quer respirar, a hora que você vai respirar, o peso do corpo de trás para baixo. E assim vai. Aí você vai àquela luta, mas consciente e sem desespero. Aí passa o filme da vida da gente. O filme. A primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, nossa, minha mãe estava contente que a gente vinha com a família aqui na praia, e como é que ela vai receber a notícia que eu não vou voltar? Passa aquele filme na cabeça, assim, tudo. Mas em questão de segundo, passa a sua vida, tá, né? Eu lembro, porque você vê seu corpo aí, ó. Você vendo seu corpo ali.
como se fosse duas pessoas, como se fosse dois seres, lá outra aqui. E aí eu falei assim, puxa vida, eu sempre imaginei que quando me aposentasse no banco, ia assim me dedicar ao trabalho voluntário e tal, mas não vai ter aposentadoria. E aí já estava saindo, aí esse nadador pegou assim pelo pescoço, me tirou, foi lá na praia, na areia, o pessoal não sabia se estava vivo ou não. Então foi outra experiência muito marcante, essa experiência de quase morte. Você vê seu corpo e você fala, como morre fácil uma pessoa. Depois eu vi no Fantástico, um tempo depois, entrevistas com pessoas que passaram pela mesma experiência. E foi igual para eles e para mim também. Você vendo seu corpo, lúcido, perfeitamente lúcido, e fala, como morre fácil uma pessoa. Se não tivesse tirado, teria ido embora, tchau o corpo. Você marcou bastante também. Então, mais um fato de gratidão, porque tinha alguém que pôde me salvar. Isso tudo o que é? É momentos assim que marcam a vida da gente. Assim, fatos, presente em mim, isso daí é muito forte, presente. Então, só me resta o quê? Agradecer. E agora, ao participar desse projeto, uma pessoa dinâmica igual a Isabel, pessoa colaborativa igual a você, olha, tudo se junta. E a gente está feliz por fazer parte desse movimento, que é um projeto que não só regional, como é um projeto maior. Obrigado, senhor Antônio. Eu gostaria de te agradecer, fiquei muito feliz de conhecer a tua história. E como motivação disso tudo, para a gente finalizar, contando essas vivências, esses fatos, essas histórias, acontecimentos, esses fatos marcantes, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para outras pessoas, de repente para as pessoas que vão também assistir aqui o teu relato, a tua história. Deixa uma mensagem de gratidão, uma mensagem inspiradora. A mensagem que eu quero deixar é que nós nunca estamos sozinhos. A vida não se restringe, não se resume a esse plano. Fosse somente esse plano, nós não teríamos a oportunidade de contar com algo diferente no momento que mais precisou. Então, qualquer um dos ouvintes, qualquer um dos amigos, saiba que na dificuldade não está sozinho. A ajuda vem de alguma forma e que essa ajuda vai sedimentando em nós que a vida continua, que a vida é boa e que os desafios existem para ser superados. E assim como os pioneiros que desbravaram uma região, que deixaram para os filhos um legado, né? Um legado de oportunidade, um legado de acreditar, um legado de coragem, um legado que tudo foi feito e é feito com amor, isso fica. E ser útil no meio, porque assim nós somos o quê? Contribuindo para um mundo melhor. E nós sabemos que o homem não é produto do meio, o meio que é produto do homem. Se nós quisermos um homem melhor, um meio melhor, vamos fazer um homem melhor. Começando por quem? Pela gente mesmo. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade aí. Imagina, senhor Antônio, gostaria de te agradecer. Obrigado. Muito obrigado, viu? Sucesso, muita saúde para o senhor. Agradeço. E assim a gente vai finalizando por aqui mais uma entrevista. A gente se vê nas próximas. Até breve. Tchau, tchau. Vida e sucesso. Para cá vieram homens corajosos em ação.